A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal do professor Álvaro Bruno para mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical de Adultos, lição de adultos da nossa querida Casa Publicadora das Assembleias de Deus, segundo trimestre de 2022, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Hoje a lição número 2, 10 de abril de 2022, sal da terra e luz do mundo. Mas antes de lermos o texto áureo, deixa aqui embaixo já o seu gostei, se inscreva no canal e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas, para que elas também sejam abençoadas por Deus. Se você perdeu a primeira aula, vai aqui embaixo na playlist, dê uma olhada para você não ficar voando nas aulas posteriores. Vamos lá, texto áureo da lição número 2. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Mateus 5, 13 e 14. Verdade prática. A influência dos cristãos na sociedade é inevitável. Do ponto de vista bíblico, o mundo não pode estar indiferente aos verdadeiros seguidores de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 5, do versículo 13 ao 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Um dos objetivos desta lição, primeiro, apontar a função do sal, segundo, destacar a função da luz e terceiro, refletir a respeito da influência dos discípulos de Cristo no mundo. Então nós vamos aqui na palavra-chave, é influência. Na introdução nós temos que, nesta lição, enfatizaremos o papel de sal e luz que o cristão deve ter no mundo. Não basta denominar-se cristão, mas fazer a diferença no lugar onde vivemos. Por isso, tomaremos essas duas metáforas pelas quais Jesus ensinou a respeito da relevância de seus discípulos no mundo, o sal e a luz. Como esta ilumina o lugar de trevas, a luz ilumina o lugar de trevas, e o sal tempera e conserva o alimento. Assim nós somos também chamados a influenciar o mundo atual. Por isso a palavra-chave é influência. Vamos no tópico primeiro, a definição. Na Bíblia, a palavra sal aparece como substância branca, usada como tempero. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 50, Marcos 9 e 50, vou ler na nova linguagem de hoje, diz assim: o sal é uma coisa útil, mas se perder o gosto, como é que vocês poderão lhe dar gosto de novo? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Então aqui ele está falando que o sal ele é útil, mas se ele perder o gosto, ele perde o seu sentido de ser.
é usado como tempero, ele é usado também como remédio e conservante. Ezequiel 16, verso 4, ainda estou na linguagem de hoje, ele diz: quando você nasceu, ninguém cortou o cordão do seu umbigo, nem lhe deu banho, nem esfregou sal em você, nem a enrolou em panos. Então aqui a figura do sal como remédio, como curativo e também como conservante, né? Nós vemos aqui em Ezequiel. Então, no grego bíblico, o grego koiné, nós já estudamos isso na lição anterior, há pelo menos 4 significados para a palavra halas, né? Substantivo neutro para sal. Então, no grego, halas, né? Primeiro, o sal como tempero. O segundo, como substância fertilizante para a terra arável, né, para usar como fertilizante. Terceiro, como substância que conserva os alimentos da deterioração. Posteriormente nós vamos falar um pouco sobre isso. E quarto, como sabedoria e graça no discurso. Paulo escrevendo aos Colossenses, se você abrir a sua Bíblia, Colossenses 4 e 6, logo depois de Gálatas, de Efésios e de Filipenses, você tem Colossenses capítulo 4 e o versículo de número 6, que diz o seguinte: que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa, ou seja, conversas agradáveis, conversas com gosto, conversas temperadas com o sal, né? Segundo subtópico, a importância do sal. Podemos dizer que o sal tem a função de dar sabor, pois um alimento na medida certa de sal é saboroso. Jó, ele fala sobre isso. Jó capítulo 6 e o verso de número 6. Jó capítulo 6, verso 6. Mas quem gosta de comida sem sal? Que gosto tem a clara do ovo? Então, quem gosta de comida sem sal, né? O sal, ele traz sabor. Então, essa função do sal simboliza a vida moderada, equilibrada. Tá? Aqui estamos trabalhando com a analogia, de modo que traz uma ideia de boa influência do crente sobre o mundo, o crente influenciando o mundo ao seu redor. Outra função do sal é o de preservar o alimento da deterioração, né, de estragar o alimento. Então, quando não havia tecnologia de refrigeração, preservava-se a carne, esfregando-a no sal e deixando-a na salmoura, ou seja, na água muito salgada, né, que era usada como conservante. Então, essa função traz uma ideia de oposição ao mundo, pois os cristãos, como sal, são esfregados, entre aspas, no mundo em processo de apodrecimento moral e espiritual. Então, o mundo ele jaz no maligno, né? E a Bíblia diz também que ele está se deteriorando, né? Ele está se degradando. Em 1 João 5,19, ainda estou na linguagem de hoje, diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está debaixo do poder do maligno. Então, nós, os cristãos, né, como sal para preservação da moralidade no mundo. Terceiro subtópico, o cristão como sal. Como cristãos, devemos influenciar o mundo que se encontra em estado de podridão
espiritual. Lucas 14, 34, agora sim na Bíblia de Estudo Pentecostal. Lucas capítulo 14, versos 34 e 35. Abra aí a sua Bíblia de Estudo Pentecostal, que diz o texto assim, Lucas 14, 34 e 35. Bom é o sal, mas se ele degenerar, com que se adubará? Nem presta para a terra, nem para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Então aqui Jesus está fazendo uma analogia de algo físico com o mundo espiritual. No caso aqui, a podridão espiritual. Então, nesse aspecto, o cristão deve expressar os valores morais e espirituais do Evangelho em sua vida, opondo-se aos valores do mundo. Não esqueçamos, portanto, da nossa identidade verdadeira na relação que temos com este mundo, de acordo com as palavras de nosso Senhor. Vós sois o sal da terra. Então, nós estamos estudando nesse trimestre os valores do Reino de Deus. Na aula anterior, nós já vimos que nós precisamos estar cheio desses valores do Reino de Deus para ser uma boa influência na terra. E agora, então, nós vimos que o sal tem essas funções de dar sabor e conservar os alimentos, e a luz, de acordo com essa imagem do sal, nós somos chamados a influenciar a sociedade. Você tem influenciado ou você tem sido totalmente influenciado pela sociedade? Como é que está a sua relação com esse mundo em que nós vivemos? É muito importante nós pararmos para refletir sobre isso. No tópico 2, a luz ilumina lugares em trevas. Vejamos agora a luz, conceito físico e metafórico. A luz procede dos corpos celestes. As estrelas têm luz própria, e a lua e os planetas e etc. têm a luz refletida, que traz claridade e por isso é capaz de iluminar os objetos e torná-los visíveis. Então a luz ela é fundamental para a iluminação de onde andamos, do que nós olhamos. Assim, então, a lâmpada emite luz, o fogo espalha luz, enfim, a luz ilumina tudo e, portanto, não deixa lugar para trevas, para a escuridão. E do ponto de vista bíblico, agora já a analogia aplicada, a luz pode ser aplicada metaforicamente a Deus. Vamos ver aí Salmo 104, verso 2. Salmo de número 104 e o verso 2, que diz assim na Bíblia de Estudo Pentecostal: Ele, está falando do Senhor nosso Deus, cobre-se de luz como de uma veste, estende os céus como uma cortina. Então, o nosso Deus, ele está vestido de luz, metaforicamente falando. Tiago, capítulo 1, 17, Tiago logo depois de Hebreus, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que é o nosso Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, essa luz aí, metaforicamente aplicada a Deus. Também essa luz aplicada a Jesus, João capítulo 1, versículos de 4 a 6. João capítulo 1, do versículo 4 a 6. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas,
e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Então, essa luz aí aplicada a Jesus. Essa luz também é aplicada à palavra de Deus. Salmo 119, 105, todos nós sabemos de cor salteado. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, a luz aplicada à palavra de Deus e agora a luz também aplicada aos discípulos de Cristo, conforme nós lemos na leitura bíblica, o versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Está falando dos discípulos, dos seguidores de Jesus. Então aqui nós temos a luz metaforicamente aplicada a Deus, aplicada a Jesus, aplicada à palavra de Deus e aplicada aos discípulos de Jesus. Subtópico 2, o cristão como luz. Nas palavras de Jesus não há dubiedades, não há dúvidas, né? Observe que ele não disse, vós deveis ser a luz, mas sim, vós sois, você é a luz. É uma afirmativa, é uma assertiva, diferente, né, de uma possibilidade, de uma dubiedade, né? No reino de Deus, o que se espera do cristão é que seja e viva como luz deste mundo. Então, todos nós, discípulos de Jesus, cristãos, nós temos que ser luz e temos que viver como luz. Então, ao referir-se ao crente como luz, Jesus faz menção às boas obras produzidas por cada um de nós. Então, nossas obras vão demonstrar se somos luz ou trevas, né? Essas obras se caracterizam pelos atos de amor e fé manifestos na vida do crente, por meio de um testemunho verdadeiro diante dos homens. João capítulo 15, versículo 8, Jesus falando aos discípulos, ele diz o seguinte: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando nós damos frutos, nós estamos mostrando um verdadeiro testemunho. 1 Pedro, logo depois de Tiago, depois de Hebreus, 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 12. Abra aí a sua Bíblia de estudo pentecostal, que diz assim: tendo o nosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Tá? Então as pessoas glorificarão a Deus por causa do nosso bom testemunho, por causa das nossas atitudes e valores do reino de Deus. Então, logo a vontade de Deus é que as nossas boas obras resplandeçam como luz e sejam vistas por todos os homens, e estes então glorifiquem a Deus, conforme a leitura bíblica em classe, o versículo 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Veja que aqui não está dizendo que os homens vão ver nossas boas obras e vão nos glorificar, não, ou elogiar, eles vão dar glórias para Deus. Então, cuidado para você não pegar a glória de Deus para você e morrer comido de bicho, né? Como Herodes. Vamos ao subtópico 3, a luz em lugares de trevas. Quando disse que não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Jesus referia-se à impossibilidade de esconder o brilho da luz. No reino de Deus, cada crente
é uma luz que brilha no mundo o tempo todo. Então, em todo lugar que tem um crente, tem uma luz iluminando aquele lugar. Nesse sentido, então, a natureza de quem passou pelo novo nascimento é espalhar a luz do mundo por meio da própria vida, né? A nossa vida tem que ser um facho de luz por onde passar. Por isso, então, o crente deve estar no lugar para o qual foi chamado, fazendo brilhar a luz por intermédio da boa obra. Vamos ver aí Marcos 4:21. E agora, então, eu vou ler uma das melhores Bíblias do Brasil da atualidade, que é a Bíblia Holman, publicada pela nossa querida CPAD, a Bíblia de Estudo Holman, uma Bíblia muito completa, muito maravilhosa, muito abençoada. Só não vou dizer que é a melhor Bíblia do Brasil, porque eu ainda estou lendo, ainda estou estudando, estou me familiarizando. Então, por enquanto, a melhor Bíblia do Brasil continua sendo a Bíblia de Estudo Pentecostal. Mas aqui em Marcos 4:21, a parábola da candeia, ele diz assim: disse-lhe, vem porventura a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Ou seja, não se coloca luz debaixo da cama, né? A luz ela é colocada num lugar alto para iluminar todo o ambiente. É isso que ele está dizendo aqui. Em Lucas 8:16 também ele fala sobre esse poder de iluminação que a luz tem. Lucas 8:16, estou lendo na Bíblia de Estudo Holman, diz assim: ninguém acendendo uma candeia a cobre com algum vaso, ou seja, esconde a luz, né? Ou a põe debaixo da cama, é a mesma referência, mas coloca no velador para que os que entram vejam a luz. Ou seja, a luz ela vai ser colocada num lugar elevado para poder iluminar o ambiente, para as pessoas enxergar tudo ao seu redor e onde está caminhando. Então, ele está colocando aí, fazendo a luz brilhar por intermédio da boa obra que cada um pratica. Entretanto, é preciso atentar para esta verdade bíblica. O cristão não pode manter sua vida como luzeiro pela própria força, mas por intermédio do Espírito Santo que o fortalece. Então aqui nós só podemos agir dentro desse conceito com a presença do Espírito Santo na nossa vida. É Ele que faz iluminar, é Ele que faz o crente brilhar. Mateus 25:4 diz assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Aqui está falando da reserva de azeite. Esse azeite aqui simboliza o Espírito Santo. Em Atos 7:55, falando de Estevão, diz o texto assim, quando ele estava sendo apedrejado, né? 55. Mas ele, Estevão, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. Então é o Espírito Santo que faz brilhar a nossa vida, né? Iluminando tudo ao nosso redor. É com a ajuda do Espírito Santo, com a presença do Espírito Santo, que isto é possível. Nós não temos luz própria. Cada um de nós tem a presença do Espírito Santo e é Ele que irradia essa luz de Cristo presente na nossa vida. Ao tópico número 3, discípulos que influenciam. Vejamos aí. Primeiro, sendo sal.
sendo sal entre aspas, porque está tratando de uma metáfora, né? O sal, ele não aparece, pois atua de maneira oculta e silenciosa. Então, numa comida você não vê o sal, ele fica escondido, o tempero fica misturado ali na refeição, né? Essa referência nos ensina que antes de testemunharmos publicamente, é preciso renovar o homem interior. Vamos ver isso em 2 aos Coríntios, capítulo 4, 16. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 4, 16. Ele diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Tá? Então, o homem interior, né, esse novo homem nascido de novo que está dentro de mim, de você, ele precisa ser renovado diariamente pela presença de Deus. Ou seja, antes de propagar uma mensagem pública, antes de falar, discursar, ela precisa ser verdadeira dentro de nós. Essa mensagem, essa palavra de Deus tem que ser verdade dentro de nós, ou seja, nós temos que ser praticantes. Nesse sentido, nosso testemunho não será titubeante, ou seja, um testemunho duvidoso, será que é, será que não é? Assim, o sal poderá estar fora do saleiro, espalhando-se por todo o mundo. Quando essa verdade é praticada, esse discurso ele se torna verdadeiro e essa mensagem, esse sal, né, esse tempero será espalhado pelo mundo. Número 2, discípulos que influenciam sendo luz. Como luz, o cristão deve brilhar na família, na escola, na universidade, no trabalho e em toda a sociedade. Os seguidores de Jesus não podem se esconder. Eles são chamados a andar na luz, como na luz de Deus está. Então, ele precisa ser luz em todos os ambientes onde ele circular. Ele não pode se esconder. Logo, se o nosso caminho é luz, não pode haver trevas. As trevas e a luz, elas se opõem o tempo inteiro. Nesse caminho não há lugar para escuridão, pois o caminho de Deus é de luz que reflete sob sua palavra. Nós já lemos, né, e já declamamos o Salmo 119, verso 5. Luz para os meus pés é a tua palavra e lâmpada e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Então, o nosso caminho, ele é um caminho de luz, nunca de trevas. E número 3, os discípulos que influenciam, ou a influência cristã. Paulo disse que temos um tesouro em vasos de barro, né? Segunda aos Coríntios 4 e 7, ainda bem que eu não fechei minha Bíblia, que eu não sou bobo. Está escrito: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então a glória é de Deus, nós somos vasos de barro, né? Nós não temos glória nenhuma. Então esse tesouro é a verdade do Evangelho, né? O poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós devemos então portá-la, essa verdade, como bandeira num mundo que inteiramente jaz no maligno. 1 João 5,19 a gente já leu, o mundo jaz no maligno. Com isso, influenciar a sociedade não significa que o crente seja excêntrico ou ostente alguma coisa, ou seja, aquela pessoa estranha, né, de comportamentos esdrúxulos, não é isso, tá? Pelo contrário, a postura de quem é sal e luz é a de um embaixador de uma pátria. Segundo aos Coríntios 5:20, Paulo
escreve: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então nós somos embaixadores da parte de Cristo. Nós não temos nada de excêntrico, né? Cujas referências são, ele vai falar, né, sobre a longanimidade, a mansidão e a moderação. Nós já iniciamos falando um pouquinho na primeira aula sobre isso. Se você perdeu, dê uma olhadinha. Bem como outras virtudes do fruto do Espírito. Portanto, o modo de viver por meio de uma nova vida e da prática de boas obras levará os homens a glorificar a Deus. Ouçamos, pois, o conselho de Paulo em Efésios 5:15. Veja prudentemente como andais. Então, eu e você, nós precisamos avaliar constantemente como é que nós estamos andando. Será que à luz da palavra de Deus nós estamos agindo como luz ou como trevas? O seu comportamento, o meu comportamento mostra que nós somos luz ou trevas? Aquilo que você está falando, está assistindo, está discutindo, como você está se comportando nos vários ambientes onde você circula. Você acha que você é luz ou você é trevas? Então você precisa fazer essa autoanálise, precisa ver prudentemente como você está andando. Então os cristãos, eles são chamados a influenciar o mundo em que vivemos, pois nós somos sal e luz. Na conclusão, o comentarista nos diz o seguinte: neste mundo dominado pelas trevas do pecado, só mesmo a influência dos servos de Cristo para promover verdadeiras mudanças. E aí nós estamos falando do STF, do Tribunal Superior Eleitoral, do governo federal, do executivo, legislativo. Os cristãos, onde eles estiverem, eles podem promover verdadeiras mudanças se ele tiver um comportamento cristão. É preciso que a luz brilhe a partir de nós para que todos vejam as nossas boas obras e glorifiquem o Pai. Mas também é preciso lembrar que sem um verdadeiro testemunho, o Evangelho não será levado a sério entre os homens. Entretanto, se o cristão mostrar uma vida verdadeiramente transformada, sincera e sem artificialismo, exerceremos o nosso papel de sal da terra e luz no mundo. Assim nós terminamos essa lição número 2, né, do dia 10 de abril de 2022, sal da terra, luz do mundo, a lição de adultos da nossa CPAD, tratando da influência. Guarde bem essa palavra. Você influencia ou você é influenciado? Um abraço apertado, deixa aqui embaixo o seu gostei e não se esqueça, se inscreva no canal e até a próxima aula, se Deus quiser.